Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025. Vamos juntos até meio-dia atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Liga dos Campeões, o Liverpool segue imbatível na competição. Os ingleses venceram o Lille da França por 2-1 e seguem liderando com 21 pontos, 100% de aproveitamento. Hoje à tarde, mais 9 jogos fecham a rodada. Destaque para Paris Saint-Germain e Manchester City, que duelam na França. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupe. Bom dia pra você, Júlio Nascimento, e pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes desta quarta-feira. Em nota divulgada ontem, no início da noite, a diretoria do Guarani afirmou que o jogo contra o Palmeiras, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, vai acontecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na última segunda-feira, uma produtora de eventos da cidade de Londrina confirmou que o duelo seria realizado no Estádio do Café. Porém, a empresa que comprou o mando de jogo promete acionar o Guarani na justiça por quebra de contrato. Daqui a pouco, a gente fala um pouco mais sobre esse assunto bem delicado. Dentro das 4 linhas, o Guarani encerra hoje a preparação para enfrentar o São Paulo nesta quinta-feira no Morumbi. A 3ª rodada do Campeonato Paulista foi aberta ontem, com a Inter de Limeira arrancando o empate contra o Novo Horizontino por 1-1. Teve uma falha impressionante do André Luiz, goleiro da Inter, mas o Leão conseguiu o empate. Com o resultado, assume a 3ª colocação do Grupo A com 2 pontos, mesma pontuação do Novo Horizontino, segundo do Grupo B. E agora o destaque do futebol paulista, Rodrigo Bittar. O primeiro clássico do Campeonato Paulista 2025 acontece nesta quarta-feira às 9h35 da noite na Vila Belmiro, duelo entre Santos e Palmeiras. Para esse jogo, o técnico Pedro Caixinha terá o retorno de Soteldo. Do lado alviverde, Piquerez treinou, mas ainda não deve ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira. Outro gigante do estado que entra em campo nesta quarta-feira é o Corinthians. Às 7h30 da noite, na Neoquímica Arena, o Timão recebe a equipe do Água Santa e pode ter inclusive a estreia nessa temporada de Diego Palacios, fora do futebol há quase 1 ano por conta de lesão. O equatoriano deve ser aproveitado pelo técnico Ramon Dias. E o São Paulo segue se preparando para o duelo de quinta-feira no Morumbi contra a equipe do Guarani. Enquanto isso, a garotada das categorias de base chegou à grande decisão da Copinha. Nessa terça-feira, eliminou o Criciúma de virada com 2 gols de pênalti do garoto Rian Francisco. Fórmula 1, Lewis Hamilton dirigiu um carro da Ferrari pela primeira vez na carreira. Ainda não foi um evento oficial, mas o heptacampeão mundial conduziu o veículo vermelho ontem em uma pista privada durante um teste em Fiorano, na Itália. Os torcedores da escuderia da Ferrari puderam ver o inglês por cerca de 30 voltas com o SF23, que é o modelo utilizado pelo time em 2023. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Macaca entra em campo hoje, enfrenta a Lusa Portuguesa às 8h da noite no estádio Moisés Lucarelli. Fica a dúvida, qual time o técnico Valentim vai colocar em campo para enfrentar a Portuguesa? O anúncio apenas momentos antes da partida. E fica a expectativa também dos reforços que ainda não foram relacionados para o Campeonato Paulista. No caso, os volantes Rodrigo Souza e também o Johnny Lucas. Jannik Sinner está a 2 passos de defender o seu título do Australian Open. O atual número 1 do mundo despachou o australiano Alex de Minaur, número 8 do ranking da ATP em sets diretos. Parciais de 6-3, 6-2, 6-1. Sinner agora vai encarar o americano Ben Shelton, 20º do ranking. E hoje tem futebol raiz, Série A2, A3, A4, com os times da região em ação. Quem tem o destaque é Fábio Scheibe. Grande abraço, bom dia pra você, Fábio.
Fala, Júlio Nascimento, muito bom dia, ouvinte CBN, terceira rodada da Série A2, hoje com os times da região, Primavera enfrentando o Linense às 3 horas da tarde, mesmo horário de Rio Claro e São José, e às 7 horas da noite em Capivari, tem Capivariano e 15 de Piracicaba. Pela Série A3, o Monte Azul enfrenta o Rio Branco às 3 da tarde, e o Marília recebe a Itapirense às 7h30 da noite. Pela Série A4, primeira rodada, abertura da Série A4, tem Penapolense e União Barbarense às 7h30 da noite e o Paulista recebe a Matonense às 8 horas da noite em Jundiaí. 11h12, agora o destaque de Carlão de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Hoje o interior aí pegando fogo, né? Às 3 da tarde, várias equipes aí envolvidas em A2, A3, A4. A gente torce para que tenhamos sucesso nestas competições. Que polêmica, né? Envolvendo o Guarani, foi o assunto nas nossas resenhas, nos nossos cafés hoje pela manhã. E a diretoria resolveu mudar de ideia, mas de qualquer maneira já gera um mal-estar entre torcida e conselho de administração do Guarani Futebol Clube. Daqui a pouco a gente vai detalhar, né? Tudo que envolve essa polêmica do mando de campo do Guarani, as informações da Ponte, é claro, atualizar tudo sobre o futebol paulista e uma pitadinha, né, de futebol internacional, porque ontem tivemos o jogo maluco do Barcelona com o Rafinha brilhando. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CBN Esportes, que conta com a sua participação através do nosso WhatsApp 9986970 9986970. Já dá uma passada também lá no youtube.com/CBN Campinas se você quiser participar pelo nosso chat. Trabalhos técnicos com Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samela Dip. Apresentação Júlio Nascimento. 11h13. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo, bom dia pra você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Lix da Cunha tem excesso de veículos sentido Anhanguera, na saída ali do Balão do Tavares. No sentido centro, é boa movimentação. A Avenida Marechal Rondon tem lentidão também na chegada ao Balão do Tavares. No sentido Chapadão, o ouvinte segue sem dificuldades. A doutora Alberto Sarmento tem trânsito intenso da Rua Salvador Penteado até o Balão do Castelo. Quem segue no sentido Vila Teixeira
vai fazendo um bom caminho. Um alerta para o motorista que segue pela rodovia Santos Dumont. Ainda tem excesso de veículos sentido Campinas, na chegada ao aeroporto de Viracopos no quilômetro 66, por conta de obras. Motorista tem que redobrar a atenção. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações completas com Thaís Azevedo, que volta na programação da CBN agora 11h16. Aproveite a promoção Relâmpago no Aquário de São Paulo. Ingresso online por apenas R$90. Vendas hoje das 15 horas à meia-noite, somente na internet. Acesse aquariodesaopaulo.com.br. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h17. Rodrigo Bittar está chegando com informações atualizadas do Campeonato Paulista. Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira no primeiro clássico do Campeonato Paulista 2025 na Vila Belmiro, jogo às 9h35 da noite. E o Santos nessa partida vai contar com o meio-campista Tassiano, que no duelo contra a Ponte Preta sofreu uma fratura em um osso nasal e vai por isso jogar com uma proteção no rosto na partida contra o Palmeiras, mas ele deve começar no banco de reservas, isso porque o baixinho e venezuelano Soteldo está praticamente 100% depois de uma entorse no tornozelo direito e volta à equipe do técnico Pedro Caixinha, que deve dar a oportunidade mais uma vez ao jovem centroavante Luca Meirelles, peça importante no empate em 1-1 contra a Ponte Preta, quando ele deu uma assistência para o atacante Guilherme. No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo um time bem diferente daquele que enfrentou e empatou com o Noroeste no último final de semana. O técnico Abel Ferreira tinha destacado que teria 2 times para esse começo de temporada, para dar mais ritmo aos jogadores. E agora ele vai colocar uma formação com muito mais cara de titular para esse duelo, e há uma tendência inclusive que o atacante Thales, jovem jogador das categorias de base, possa ser o titular da equipe. Ele entraria no lugar do atacante Flaco Lopes. Palmeiras que teve como novidade no treino de terça-feira a presença do uruguaio Piquerez. Ele que está se recuperando de uma grave lesão, treinou com bola, mas a tendência é que não seja relacionado para o jogo desta quarta-feira. Palmeiras e Santos somam 4 pontos cada nesse Campeonato Paulista e ambos querem manter a invencibilidade no estadual. Outro que entra em campo nessa quarta-feira é o Corinthians, às 7h30 da noite na Neoquímica Arena contra a equipe do Água Santa. E para essa partida o técnico Ramon Dias pode utilizar o lateral esquerdo equatoriano Diego Palacios. Palacios há um ano sofreu uma lesão muito grave, demorou demais para voltar e ficou no banco de reservas nos últimos 2 jogos, mas os dirigentes e os próprios treinadores do Corinthians entendem que agora é a hora de darem uma oportunidade ao equatoriano e que ele pode jogar esse jogo dessa quarta-feira. Já o São Paulo é o único dos grandes do estado a não jogar na quarta, e sim na quinta-feira, quando recebe a equipe do Guarani no estádio do Morumbis. Os jogadores que estavam nos Estados Unidos se apresentaram na madrugada de segunda para terça e treinam normalmente com o restante do elenco, juntando-se inclusive aos jovens jogadores que foram aproveitados na partida do último final de semana, destacando inclusive que o São Paulo pode ter algumas dessas peças depois de ter jogado a semifinal da Copinha na noite dessa terça-feira, quando o São Paulo, nos acréscimos, conseguiu a classificação com 2 gols de pênalti do garoto Rian Francisco. São Paulo finalista, aguardando o adversário da decisão, que pode ser ou o Corinthians ou o Grêmio, e enquanto isso o time profissional segue firme e forte para esse duelo contra o Guarani. De São Paulo, Rodrigo Bittar. Boa, Rodrigo. Hoje tem clássico, então, primeiro da temporada 2025. Fábio Chaib, um aguardado Palmeiras e Santos. Interessante, tô curioso para ver esse jogo, viu, Fabião? Exatamente, Julião, uma reedição da final do Campeonato Paulista do ano passado. O Santos começou bem, no primeiro jogo venceu o Mirassol, empatou com a Ponte Preta, não contou com o Soteldo, né, na última partida em Campinas, e dessa vez deve ter o venezuelano como principal reforço para a temporada. O jogador está emprestado ao Grêmio, mas voltou e conta com o apoio do Pedro Caixinha para se manter na equipe titular do Peixe.
O Zé Ivaldo também é o grande destaque da equipe nesse ano, foi a grande contratação por enquanto, né? O zagueiro que veio lá do Cruzeiro. Então o Santos praticamente com a mesma equipe que enfrentou a Ponte Preta, apenas com a alteração do Soteldo no lugar do Tassiano, que saiu machucado. Já o Palmeiras também, o Palmeiras não vai ter nenhum dos dois reforços que foram contratados para essa temporada ainda, né? O próprio Paulinho e o Facundo Torres deve começar como opção no banco de reservas. É o time praticamente que terminou a temporada passada, né? A única diferença pode ser no ataque, com a saída de o Flaco Lopes, tão contestado até pelo próprio Abel Ferreira, que falou que ele estava devendo, para a entrada do jovem Thales, uma grande revelação aí da base também, que fez o gol na última partida contra o Noroeste, está ganhando moral com o treinador. Um grande clássico, o primeiro aí da temporada. Vamos ver como se encontram Santos e Palmeiras às 9h35 na Vila Belmiro. É isso, né? Grande jogo, né, Carlão? O Santos nessa busca, né, por afirmação ainda na temporada, o que não aconteceu. A gente viu o time com muitas deficiências contra a Ponte e ainda nessa expectativa também em relação ao Neymar, né? A torcida muito ansiosa para saber se vai avançar ou não. Sem dúvida, isso gera muita expectativa para a noite de hoje na Vila Belmiro, um clássico importante. E acho legal o Palmeiras dar a devida importância para este clássico, colocar em campo a formação quase que ideal do técnico Abel Ferreira, o Santos num processo de reformulação, de remontagem para a Série A de Campeonato Brasileiro, conta com o Soteldo, que é um reforço importante. Acho o Palmeiras favorito, né, por já estar organizado, já tem uma base de um longo tempo, acostumado com um jogo desse tamanho, porém o Santos na Vila, independente da situação, é sempre forte, né? Sempre amparado pela torcida, mas eu acredito um pouco mais no Palmeiras para vencer este duelo de gigantes lá na Vila Famosa. É isso, né? Ouvimos aí também sobre o São Paulo, daqui a pouco a gente fala do duelo contra o Guarani também, mas hoje tem Corinthians, né, Fábio, contra o Água Santa, esse Corinthians que começa muito bem dentro de campo, a saber se as polêmicas extra-campo e seu relacionamento, o Ângelo Romero e o Yuri Alberto, não vão afetar também essa boa sequência, né, Fabião? Principalmente essas vitórias em campo, a boa atuação dentro de campo está ofuscando a situação complexa fora, né, com problemas políticos, problemas de impeachment do presidente. O Corinthians dentro de campo vai indo muito bem desde o final da temporada passada com o Ramon Dias. Hoje ele deve optar pelas entradas do Memphis Depay, aos poucos também o próprio Coronado, que marcou um gol na última partida, e também o Yuri Alberto, que ficou na bronca por não ter batido o pênalti, mas devem ser opções no decorrer da partida. No começo da partida deve contar com o Thales Magno, que está fazendo um bom início de temporada também, o próprio Pedro Raul, que marcou o gol contra o Bragantino, e o Corinthians mantendo esse time não totalmente ideal ainda, mas com algumas entradas dos principais jogadores que conseguiram resgatar o Corinthians no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. É isso, eu mantenho minha posição lá. Qual é a sua posição, Júlio? Ângelo Romero charopou no pênalti. Tá bom. Ele tem essa mania, às vezes, de exagerar, até porque ele tem, na verdade, assim, o Romero, ele tem o recorde, né, de ser o artilheiro da Arena. Então, sim, toda oportunidade que ele tem de marcar na Neoquímica Arena, ele acaba... Mas ele é o cobrador, se né, aproveitando Júlio? Mesmo. Não é? Ele é o cobrador oficial, né? Tem uma hierarquia, ele não é o primeiro, né? Não é o primeiro? Porque eu acho que é o Garro o primeiro, né? Ah, sim. No ano passado, no jogo decisivo contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, quando a gente estava perdendo por 1-0 e foi bater o pênalti, perdeu também. Mas né? eu acho o Yuri Alberto melhor batedor do que o Ângelo Romero. Sim. É aquela coisa, se está na hierarquia, se foi definido o Romero, ok, o Romero tem que bater. Agora, Júlio, vai muito... assim, de acordo com o jogo, né? Um jogo contra o Velo, tal, o Yuri nesta busca, né? Mesmo início de temporada, mas por ser o artilheiro, eu acho que nada como o diálogo. Ali acho que poderia o Romero abrir mão. Mas aí pelo menos tem uma opinião que o Ramon Dias foi perguntado na entrevista, ele falou assim, eu deixo eles muito à vontade para escolher. Tá. Cara, nessa hora, se viu que tá tendo uma discussão ali, o treinador tem que jogar uma resposta e falou, é um movimento perigoso, né? Bate o Yuri, bate o Romero, porque se errar como errou, a responsabilidade tem que ficar nas costas do treinador. Porque nitidamente o Yuri se incomodou, porque depois sai aquele vídeo da câmera que tá diferente pros dois jogadores, quando o Romero fala que não é pro Yuri bater...
Ele sai bufando, igual aquele seu amigo lá, comentarista lá, que fica bufando, assim, mostrando irritação, e acaba desconcentrando mesmo. Então... Essa briga desconcentra, certo ou errado, o Romero acabou desconcentrando, ele bateu muito mal o pênalti e atrapalha, né? Tudo bem, foi contra o Velo, depois o Corinthians conseguiu reverter a situação, mas num jogo importante pode custar caro. Aliás, a sorte que ganhou. Falando em Corinthians, vamos lembrar que hoje às 5 horas tem Grêmio e Corinthians pela Copinha, semifinal 2. Ontem o Rian Francisco venceu o jogo pro São Paulo contra o Criciúma com 2 cavadinhas. Caraca. Eu não me lembro disso. Eu também não. Eu com meu grande amigo Diego Alves, me lembrei do Louco Abreu contra o Flu, que ele erra uma cavadinha contra o Cavalieri, aí vai lá e bate de cavadinha e faz, então foram 2 cavadinhas, mas 50% de aproveitamento, agora 2 cavadinhas e 100% de aproveitamento. Idênticas, né? Idênticas. Muita coragem. Mas tem um detalhe, como é bom ser jovem, né? Você ser jovem é algo incrível. Eu tenho saudade da minha juventude, Júlio. Sabe por quê? O menino Rian Francisco jogou na segunda-feira em Ribeirão Preto, fez a estreia no time principal do São Paulo. Sim. O que ele fez? Pegou uma condução, acredito que um ônibus ou um táxi ou um próprio motorista por aplicativo e foi para Araraquara. É uma viagem longa? Não é uma viagem longa. Só que o que aconteceu? Ele jogou como titular na terça-feira. Ele não descansou, ele não teve uma recuperação. Mas porque ele é jovem e ele é audacioso, ele é corajoso. Um perfil de um jovem... que lindo, hein? Coachou agora. Só que tem... Um jovem corajoso. Tem o ônus da juventude também, né? Ele que às vezes a experiência. Fora, né? A experiência. Mas será tomou que amarelo, ele não tá tomou fora amarelo da pra decisão. jogar amanhã contra o Guarani? Mas, poxa, agora que é a grande final... Tem isso, né? Agora tem um problema que Fábio Chaves já levantou a bola, não sei se foi no ar, mas nas nossas resenhas também. Se o Corinthians passar hoje, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo no Pacaembu. Tem a coisa da torcida única, eu não sei como que vai ser esta situação, mas se o Corinthians passar, eu acho que teremos muita discussão antes deste dia 25 de janeiro, hein? Pelo que eu me lembro, a federação põe um mando, né? O Palmeiras e São Paulo já jogaram numa semifinal em 2022, em comando do São Paulo em Barueri. Foi pela campanha que o São Paulo estava fazendo ao longo da competição. Caso o São Paulo tivesse empatado ontem, acho que o Corinthians decidiria em casa, dependendo, evidentemente, se classificar hoje com uma vitória contra o Grêmio. Mas como o São Paulo venceu, a campanha do São Paulo é melhor que o Corinthians, acho que o São Paulo vai ter a presença da torcida. Não é certeza ainda, depende do jogo de hoje, mas o São Paulo tem vantagem. É isso. Então, só lembrando que podemos ter 2 Corinthians e São Paulo esse final de semana, né? Vocês estão tirando o Grêmio pra nada também, né? O Grêmio tá eliminado já, o Corinthians já ganhou, né? Quando você fala, o Grêmio tem jogado bem, né? Essa carapuça não serve pra mim, tá que eu todo não mundo falei falando nada. que o Corinthians vai ser Corinthians e São Paulo. Todo mundo é muita gente. Caso o Corinthians vença, Todo mundo é muita gente. Aliás, até porque o nível de atuação do Grêmio até aqui é mais convincente que do Corinthians. Mas aí que tá, o Fábio Chaves trouxe essa informação do público, né? É porque se abre uma exceção, por exemplo, não, vamos colocar essa final de Copa São Paulo com metade de torcida do Corinthians e metade do São Paulo, se o Corinthians passar pra final. Aí abre brecha, aí... Aí a brecha é complicada. Meu Deus do céu. Quem tiver a melhor campanha será o mandante. Manda aqui o Wilson Rocha pelo nosso WhatsApp. Bom dia, levar o jogo pra Londrina e depois de muita pressão voltar atrás mostra que a diretoria do Guarani está brincando com os torcedores. O torcedor merece respeito, consideração e decisões bem pensadas, mas depois da cortina de fumaça da antiga diretoria do passado e inatividade da torcida não se espera mais nada. Alexandre do Nova Europa. Bom dia, amigos. A CBN Guarani fez um negócio de R$1 milhão por birra da torcida, sem problema. É só colocar 35 mil no brinco dia 2 que fica tudo em casa. Abraço, JP de Moraes. Nem cabe 35 mil, né? Não, o Guarani agora aumentou a capacidade para 22, né? 22 mil torcedores. Bom dia a todos. Que hoje aquela careca esteja dominada. A minha? Não. Se Deus quiser, será 1-0 para a Portuguesa, gol do Iago Dias. Mais tarde, a caminho de Campinas, com um horário terrível para sair da capital, Gabriel Dantas de Guarulhos, torcedor da Lusa. Qual careca iluminada? É a careca do Iago Dias? O Iago Dias, ele tinha um cabelo ralinho. É cabelo raspado, raspadinho, né? Tem as categorias da calvície. O seu é o que é? Zerado. O meu é calvície mesmo, né? O meu é careca hoje não. Aliás, a probabilidade de um grande público da torcida da Portuguesa, hein? Leões da Fabulosa. Poxa, eu não sei se era com a Ponte, hein? o Guarani, que dava um
Não, com os quebra, dois, às vezes, né? com os dois. A torcida Eu portuguesa tinha medo de ir nesses jogos quando era criança, viu, Lu? Mano, você lembra no último que a gente foi pra... Eu também fiquei com medo. A Portuguesa perdeu da Eu Ponte queria 2 a 0. passar por nada. Aí os caras foram protestar. eu estava lá em cima, vocês E foram a gente lá, procurando o portão pra ir pro vestiário da Ponte. Como é que faz? Os caras falaram, não, tá vendo aquele tumulto ali? É só passar no meio. É o portão que tá atrás deles. Aí era o portão que dava acesso também ao vestiário da Portuguesa. O Gil falou, eu não vou não. Não, eu sou medroso pra essas coisas aí. O Cauã de Almeida, que é o careca, que ele tá falando aqui. Grande, verdade, Gabriel. Verdade, boa. Aliás, o Gabriel Dantas, não sei se você sabia, o Cauã de Almeida quase foi técnico do Guarani antes do acerto aí com o Traz uma Maurício camisa Souza. da Leões da Fabulosa pra gente aí, pô. Não, mas aí você usa... usa lá você na sua... usa por conta aí, não tem lógico, nada a né? ver com isso, Pelo não. amor de Deus. Se eu receber, eu vou agradecer. Eu tenho uma da Lusa, Lepostich, era patrocinador tempo Tem uma torcida da Lusa que é aliada da torcida da Ponte, o Wilson escreve aqui. Manda aí pra gente, Wilson, se você souber. Se tem uma área que eu não domino, são as alianças. As É uma amizades. confusão. É uma coisa que eu também não entendo. Teve um Ponte Flamengo aqui que tinha churrasco, né? Depois teve briga. Aí teve um Guarani Fluminense que eu fui uma vez também, que a galera tava junto. Eu não entendo nada, mas eu prefiro assim do que a briga. Eu prefiro essas alianças aí, harmonia antes do jogo, do que brigas e contendas. Então, boa, Julião. isso é importante. Parabéns pela declaração, vocês né? estão frasistas hoje a gente... Que clima sensacional. Daqui a pouco, informações atualizadas de Guarani e Ponte, 11h32. Tá bom. Repórter CBN. Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. A área devastada por queimadas no Brasil cresceu 79% em 2024 e ultrapassou os 30 milhões de hectares. É a maior extensão desde o começo das medições feitas pela plataforma Monitor do Fogo do MAP Biomas em 2019. A área queimada supera o tamanho do território da Itália. A vegetação nativa respondeu por 73% do total destruído e a Amazônia foi o bioma brasileiro mais prejudicado. Quase 60% da área queimada no país fica na região, onde foi registrada a maior extensão danificada em 6 anos. O presidente Lula assina hoje o contrato de concessão da BR-381. O trecho negociado tem extensão total de aproximadamente 300 quilômetros e corta o estado de Minas Gerais. Pelo menos 5 praças de pedágio devem ser instaladas nas cidades de Caeté, João Monlevade, Jaguaruçu, Belo Oriente e Governador Valadares. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a cobrança vai começar depois do 12º mês de concessão, após a realização dos investimentos iniciais, como revitalização do asfalto e sinalização. A Secretaria Nacional do Consumidor aplicou mais de 70 milhões de reais em multas em 2024. Mais da metade do valor se refere a infrações de empresas ao Código de Defesa do Consumidor. Segundo a Senacom, foram enviadas cerca de 500 notificações e finalizados mais de 600 processos administrativos. O governo de Pernambuco assinou um decreto que declara situação de emergência em 117 municípios por causa da falta de chuvas, sobretudo no Agreste, na região metropolitana do Recife. A medida tem validade de 180 dias. O volume de uma barragem que atende a população do Grande Recife está em 4,6%. A Agência Pernambucana de Águas e Clima prevê um começo de ano seco. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento.
11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Manda um abraço aqui pro Wilson e também pro próprio Gabriel, que estão explicando aqui, ó, que uma das torcidas da Lusa, eu só não entendi se é a Leões da Fabulosa, é aliada aí da Ponte Shop. Então tá aí explicado aí, maravilha? Grande Eduardo Lacerda mandando aqui, agora vai ter gente jogando a responsabilidade do cancelamento do jogo do Londrina na torcida, mas a culpa também é do Guarani. Na nota divulgada ontem, em momento algum falaram de contrato, de multa, etc. Se tivessem falado antes, seria diferente. Agora ficou inviável voltar o jogo para Campinas. Grande abraço aqui pro Edu. Já vamos, então. Vamos abrir o noticiário do Guarani? Essa esteira. Bom, temos que contextualizar então, né, Lupe? Ontem nós já trouxemos aí, vocês trouxeram, né, todo esse enredo da possibilidade do jogo do Guarani indo para Londrina. E aí, durante a terça-feira, a repercussão foi tão forte, o Guarani mudou o posicionamento, voltando atrás da decisão e mantendo o jogo no brinco. Isso. Acho que foi na segunda à noite. Um perfil de uma produtora de eventos de Londrina anunciou que em breve abriria a venda de ingressos para Guarani e Palmeiras no estádio do Café em Londrina. Ou seja, o Guarani vendeu o mando de campo para essa empresa, recebeu um valor e aí essa empresa ficaria com parte da renda, pelo menos o negócio costumeiramente se desenha dessa forma. E a partir dessa arte, dessa divulgação, começou a bombar as redes sociais dos torcedores do Guarani, pedindo para que isso não acontecesse, para que o jogo contra o Palmeiras acontecesse no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que é a casa do Guarani. E foi uma pressão muito forte, inclusive uma das organizadas até pedindo público zero na sequência da temporada nos jogos do Guarani em casa. E ontem, terça-feira, o Guarani divulgou uma nota por volta das 6h30 da noite, afirmando que o jogo contra o Palmeiras vai acontecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ou seja, a diretoria recuou em relação a esse acordo que tinha fechado com a produtora. Hoje, o Júlio está aqui, pode falar também até com um pouco mais de propriedade, entrevistou o responsável pela empresa que comprou o jogo, alegando que tudo isso já tinha sido desenhado no fim do ano passado, onde o Guarani nem sabia a tabela do Campeonato Paulista. Eles compraram um jogo contra um time considerado grande para colocar aí em outro local. E agora fica esse imbróglio. A torcida protestou, a diretoria recuou, só que já tinha um contrato assinado, com uma multa prevista em contrato e com valores que já foram até pagos. Então fica aí essa situação. Agora o Guarani vai ter que se virar ou se explicar na justiça ou pagar essa multa prevista em contrato. O Júlio pode até trazer valores daqui a pouco melhor em relação a isso, para se livrar dessa decisão. Ou seja, o Guarani voltou atrás. Qual o mais prejudicial? Voltar atrás ou ter mantido a decisão do jogo em Londrina? Confesso que eu não tenho a resposta. É uma situação muito complexa e pra gente aqui de fora é difícil também. Não é nem questão de ser isentão, muretar, porque nós não temos o contrato em mãos pra ver, rever, revisar, analisar com calma. Eu vi alguns termos, né? Eu fiz uma entrevista com o gerente da iFoot, que é a empresa contratante aí, hoje de manhã. E ele mostrou algumas coisas, mas ele não pode vazar as informações, até porque é uma questão contratual. Mas dava para ver que tinha uma multa nesse valor aí de R$1 milhão. E na alegação da iFoot, foi antecipado um valor de 800 mil ao Guarani em novembro. E aí você tem que colocar na conta deles despesa com hotel, despesa com toda a operação, né, Lupe? Então, por isso que eles estão mencionando que viagem, despesa de hotel, a delegação do Palmeiras, que também... Mas aí vamos aqui olhar pro lado do Guarani. O Guarani desistiu. E ele tinha em cláusula a possibilidade de desistência mediante ao pagamento de uma multa. Se o Guarani pagar a multa, acaba aí. Eu acho que... Qual o valor da multa? 1 milhão. Porque, assim... pelo que o empresário citou e passou pra gente, é que juntando todos os danos, o processo poderia ultrapassar esse valor de 1 milhão,
Poderia até chegar em 5 milhões, a depender de toda a soma na justiça. Mas se o Guarani pagar a multa, termina aí. O problema é, o Guarani está numa temporada de problemas financeiros. Então, realmente, nós estamos aqui aguardando um pronunciamento do Guarani. E o Guarani não pode pecar 2 vezes no mesmo problema. Até conversava com o Carlão hoje de manhã que, na minha visão, o grande problema foi a falta de comunicação. Estratégia. Convoca uma entrevista coletiva, explica pra torcida, ó, estamos atravessando um problema muito grande. Eu sei que a torcida, com razão, alega que o dinheiro não é tudo no futebol, o Guarani é um clube tradicional, tem coisas que valem mais do que o dinheiro. Não é essa a minha discussão. Estou me colocando agora como um dirigente. Preciso aceitar essa proposta, é uma proposta que me atrai financeiramente, porque estamos em uma situação de limitação orçamentária. Eu preciso desse recurso. Vai na imprensa, convoca a entrevista, fala, torcida, nós não queremos desrespeitá-los, mas é uma situação financeira importante para nós. É uma empresa parceira, ofereceu X ou ofereceu o equivalente a uma folha salarial. Conversa com a torcida, explica para a torcida, e aí você tenta pelo menos tornar o torcedor parte disso. Porque o que revoltou a torcida foi ser pego de surpresa, né, Carlão? Olha, Júlio, o meu pensamento é meio igual ao seu, né? Até né, nessa nossa resenha, você me elucidou com relação a essa falta de estratégia da diretoria do Guarani. Também não vem ao caso o que eu acho, o que eu não acho. Eu ainda acho que o futebol é paixão, principalmente aqui em Campinas, e essa tradição precisa ser mantida. Porém, ao mesmo tempo, eu disse ontem no Arena que o futebol é business e hoje o Guarani passa por uma situação complicada. Então, é uma polêmica que a gente tem que analisar os dois lados realmente. Não basta ser só apaixonado ou também não basta ser só racional e pensar no business. O macro é importante ser analisado. Eu acho que se a diretoria do Guarani tivesse uma estratégia, tivesse pensado em como anunciar, em como falar com o torcedor sobre esta situação, ela poderia ser resolvida de uma maneira tranquila, até jogando lá em Londrina, até para dar um fôlego no caixa do Grino. O Guarani fez uma entrevista ao final do ano passado, já com o rebaixamento consumado, em que o Rômulo Amaro disse do ônus da queda, do prejuízo e tal. Eu acho que neste momento, se o Rômulo e os outros pertencentes ao CA, se eles chegassem para a torcida do Guarani às claras e elucidassem tudo o que estava acontecendo, tudo que o Guarani iria sofrer para 2025, eu acho que a aceitação seria maior. O Guarani passa por uma crise financeira, passa por um momento conturbado. Em alguns momentos, eu digo infelizmente, você tem que esquecer a paixão e pensar no que está acontecendo. Talvez a torcida do Guarani aceitaria. E faltou estratégia, pegaram dinheiro antes, acho que já torraram o dinheiro em bicho para tentar escapar do rebaixamento. Uma estratégia completamente equivocada, um festival de erros, infelizmente, né? E só compromete, né, a campanha do Guarani, o ambiente do Guarani, a relação diretoria e torcida. Ou seja, a palavra que você usou, Júlio, a falta de estratégia, a falta de comunicação. Então, Antônio Lupe, quando a gente fala a transparência que falta para as equipes de Campinas, é isso daí. Não tem transparência, não joga as claras, não explica a realidade e aí gera um tumulto enorme, esse abacaxi que a diretoria do Guarani tem para descascar. Nessa entrevista que você citou, que foi em dezembro ou novembro ainda de 2024, o Júlio fez uma pergunta porque naquele momento o Guarani tinha feito uma parceria com o Palmeiras dos Jogos Femininos. Verdade. E o Rômulo explicou que o Palmeiras estava alugando aquele espaço. Aonde eu quero chegar? Se nesse momento ele já fala, nós estamos cedendo nosso estádio para uma outra equipe porque nós precisamos de dinheiro, inclusive, ano que vem, já vendemos um mando de campo do Campeonato Paulista que nós não sabemos nem quem é o adversário para uma empresa por valor X, que vai ajudar a quitar problemas de 2024, então nós já temos que vender algo que nem sabemos o que é para resolver problemas financeiros da temporada 2024. Então, torcedor, já fique ciente de que não vamos ter um jogo contra uma equipe tradicional do futebol paulista em casa e sim em outro local. Acho que ali já estava até... Aí, o que acontecia? Divulgava agora, ia ter o manifesto da torcida.
Eu expliquei lá atrás o que estava acontecendo, mas eu entendo também o lado do torcedor. O torcedor, ele tem direito de achar ruim, porque assim, ele quer acompanhar o time. Os torcedores que vão sempre ao brinco de ouro, estão ali, nós sabemos que tem torcedor que bate carteirinha todo jogo, independente da fase. Né, Júlio? Ele quer acompanhar o jogo contra o Palmeiras. O torcedor, então, agora a resposta, compra o ingresso e vai no jogo. Júlio, e tem aquela coisa assim, cara, e ontem no Arena eu disse, às vezes o torcedor de Campinas, ele ainda guarda aquela coisa da história de um clube rico, de um clube tradicional, de um clube campeão brasileiro, de um clube que tem uma certa rivalidade com o Palmeiras, ainda conserva isso, e a gente tem que respeitar, né? É o lado paixão, e o que move o futebol é a paixão. O business move, talvez até mais que a paixão, mas o que move o business também é a paixão, então o futebol ainda conserva isso. Então a gente tem que entender também a revolta do torcedor, o torcedor bugrino apaixonado que vai contra o Comercial, contra o Primavera, vai contra o Milan, vai contra o Bayer Leverkusen, que já esteve em Campinas certa feita. Ou seja, esse torcedor fica ferido, é aquela coisa do amor próprio, cara. Então é difícil também a gente criticar o torcedor. Eu quero o jogo em Campinas, independente do que vai receber. Então a paixão no futebol, no meu entender de futebol, ela vem primeiro. Então a paixão, ela precisa ser respeitada. Então neste caso, eu como um campineiro, entendedor das coisas do Guarani, eu fico satisfeito. Agora que a diretoria do Guarani entrou numa cilada, né, numa bagunça danada, só que aí o problema é deles. Mas faltou estratégia, faltou comunicação e principalmente, gente, diretoria de Guarani Ponte Preta, faltou transparência, por isso virou essa bagunça generalizada, esse jogo lá em Londrina. Eu quero ouvir o Fábio Scheibe também sobre o assunto, só respondendo aqui um questionamento, aliás, mandar um abraço aqui pro nosso Decimar Leite, que tá na audiência, ele mandou o seguinte: em novembro já sabia do jogo, segundo o empresário que nós entrevistamos hoje de manhã, ele comprou em novembro, com esse pagamento antecipado, um mando do Guarani contra um dos grandes, porque o Guarani tinha na pré-tabela da federação 2 jogos contra os chamados grandes em Campinas. E aí não sabia o adversário, poderia ser o Corinthians, poderia ser o Santos, então ele poderia escolher um desses 2 jogos, e aí escolheu o jogo contra o Palmeiras. Poderia cair o Corinthians, poderia cair outro time, eu acho que o investimento seria o mesmo. Assim, não pra tinha ele nem valeria. o sorteio dos grupos ainda, não tinha. Eu acho que, embora não concordando... Mas é que cada grande é um cabeça de chave. Embora não concordando, eu acho que se houvesse essa estratégia, esta comunicação, esta clareza com o torcedor, explicar o que o rebaixamento causaria nas finanças do clube para 2025, o torcedor do Guarani iria torcer o nariz, iria até se revoltar, mas uma coisa eu digo, iria entender. Pois não, Fábio. No final das contas, acabou sendo apenas um grande, né, que o Guarani vai receber no Campeonato Paulista, porque o Guarani enfrenta São Paulo no Morumbi amanhã e na última rodada enfrenta o Corinthians fora de casa também. Somente esse jogo com o Palmeiras que vai ser em Campinas. A gente sabe que tem esse problema, né, da proibição dos times grandes virem a Campinas com suas torcidas. Eu ontem até bati na tecla também, eu aprovava essa ideia do Guarani por essa questão, né, por essa questão de trazer mais dinheiro nesse momento tão crítico do Guarani, essa possibilidade de poder receber outra torcida visitante num outro estado. O Guarani faria caixa para o resto da temporada também, não ia salvar todos os problemas, me ajudar bastante. Mas a questão é justamente essa, de comunicação. Até eu estava lembrando aqui, Júlio, você já militava na imprensa campineira, o Carlão também, o Lupe, não sei se estava aí, mas em 2016 a Ponte Preta recebeu, entre aspas, o Palmeiras lá na Arena Pantanal. Eu queria saber como foi essa questão também junto dos torcedores. Resistência, foi do mesmo jeito. E depois esqueceu, assim, inclusive a Ponte perdeu, né? Foi 3-0. Foi 2-0 pro Palmeiras. É que a Ponte vivia um momento melhor, de Série A, né? Mas houve protestos, houve dissabores. Em Campinas ainda o torcedor conserva, né, essa coisa de um dia fomos grandes, tal. Então tem esse orgulho, esse amor próprio, né? Então eu acho que isso atrapalha um pouco esse tipo de negociação, né? E a resposta que o torcedor pode dar é aquela que eu disse: vai no estádio, compra o ingresso, pega o ingresso, vamos lá, vamos encher o brinco, vamos colocar 22 mil torcedores, um pouco mais, compra o ingresso, garante a presença, mostra pra diretoria que a torcida ela faz valer a força dela, mas mostra também no momento difícil que tem a capacidade de lotar o estádio. Então agora também tem essa questão do torcedor. Dá uma resposta pra diretoria. Vai no jogo. 22 mil torcedores. Acabou. Vai dar quanto de renda?
Vai dar quase... Serve de parâmetro, por exemplo, o jogo da Ponte Preta, maior rival do Guarani, contra um grande, contra o Santos, nesse último final de semana, 6 mil torcedores, uma renda de 190 mil. Não, mas aí esquece. Aí o torcedor tá dando uma resposta para uma atitude da diretoria, que eles não foram consultados e não concordaram de que a torcida do Guarani pode sim dar ou encher a casa nesse momento. Cara, assim, é polêmico porque eu acho que os dois lados têm as suas razões, as suas questões, né? Eu acho que o lado financeiro ele é importante, ele é preponderante na montagem de um time, na engrenagem de um clube e a paixão também. É por isso que gera tanta polêmica, com todo respeito às outras equipes do interior, né? Mas não se pode comparar a maneira de torcer de um bugrino, de um Ponte Pretano, com a maneira de torcer de um Noroeste, de um Mirassol, de um Novo Horizontino, independente da situação dos clubes agora. Campinas é peculiar. Campinas, o cara não torce pra Ponte e pro Guarani, pra Ponte e pro Palmeiras e pro Guarani, não. O cara torce pra Ponte e pro Guarani. Então, é diferente. Por isso que essa coisa de paixão, às vezes pega, como pegou essa situação do Guarani. O amor próprio, o orgulho, entendendo também que o business é importante, entendendo que esse aporte financeiro do jogo em Londrina iria ajudar o Guarani, mas eu acho que aqui em Campinas, e me perdoe quem discorda, mas graças a Deus ainda a paixão predomina. 11h51, agora aguardamos aí o pronunciamento do Guarani, já cobramos aqui, inclusive, assessoria de imprensa, o Guarani ainda não se manifestou sobre o assunto, seguimos aguardando. 11h52. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei com os resultados da Superliga Feminina. O Praia Clube venceu o Maringá 3-0 e o Vôlei Bauru passou o carro em cima do Fluminense 3-0 também. Hoje é dia 22 e temos mais 2 jogos pela 14ª rodada. O Minas enfrenta o Brasília e o Osasco encara o Pinheiros. Verão Iga Atacado com clima de economia. Molho de tomate Reis tradicional 300 gramas, R$2,39. Mussarela Italac peça ou pedaço, R$38,90 o quilo. Óleo de soja lisa 900 ml, R$7,49. Lava roupas líquido Tixan 3 litros, R$23,59. Ofertas válidas até o dia 27 de janeiro. Aproveite! Iga Atacado, há mais de 60 anos oferecendo satisfação e economia. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Onze horas e 55 minutos. Hoje tem jogo, hein? Tem Ponte Preta em campo contra a Lusa no iluminado Moisés do Carelli. Iluminado, aliás, ficou muito bonito a nova iluminação e ajuda também para quem trabalha e também para os torcedores, né?
que estão acompanhando os jogos lá no Majestoso com a nova iluminação. Hoje, às 8 horas, estádio Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Portuguesa. As duas equipes empataram na última rodada, a Ponte com o Santos em casa e a Portuguesa vacilou, empatou com o Novo Horizontino na despedida, por enquanto, do Canindé. Para o jogo desta noite, o técnico Alberto Valentim, ele destacou isso na entrevista coletiva pós-duelo contra o Santos, que ele tem uma preocupação com a parte física. Então, os jogadores que serão escolhidos para formar o time titular, muito vai depender dessa questão da recuperação da parte física. Se todo mundo tiver ok, eu até acredito numa manutenção do time, mesmo com o retorno do Dudu, volante que foi expulso na primeira partida contra o Novo Horizontino e cumpriu suspensão. Provável time da Ponte: Diogo Silva, Simon, Emerson e Arthur, depende da questão física. Maguinho, Léo Oliveira, a possibilidade do Dudu retornando, Pedro Vilhena, Serginho, Danilo Barcelos e o Jean Dias. Jean Dias pediu para sair, pode ser que o Danley retorne ao time titular. Quem pediu para sair também? O Vilhena, o Jean Dias e teve mais um que pediu para sair que eu esqueci quem foi. Enfim, as 3 trocas que o técnico... e o Arthur. Eles pediram para deixar o campo durante o jogo por conta de um cansaço ou de um incômodo. Então, tudo passa pelo departamento médico para escalar a macaca para enfrentar a Portuguesa. Da provável escalação de Rafael Santos. Rafael Santos é ex-Corinthians, né? Rafael Santos. Ex-Bragantino. É, isso mesmo. Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito. Fernando Henrique, Hudson e Daniel Júnior, Cristiano, Henrique Almeida e Maceió. O Hudson é aquele que jogou ano passado pela Ponte Preta. Jogo difícil, né, Carlão? A Portuguesa não engrenou ainda, mas ela teve 2 adversários complicados, Palmeiras e Novo Horizontino. Difícil, a Portuguesa sempre complica a vida da Ponte. A gente pode considerar também como um clássico. As duas equipes já rivalizaram em algumas situações. É uma Portuguesa ainda em formação. Acho que a Ponte até está mais encorpada que a Lusa, mas isso não quer dizer que a Ponte já ganhou, que é amplamente favorita, de jeito nenhum. Portuguesa deu alguns vacilos, né, contra o Novo Horizontino, vencia a partida e depois acabou aí sofrendo gols bobos, né? A parte defensiva preocupa demais o técnico Cauã de Almeida, mas a Ponte tem que tomar muito cuidado porque a Lusa vem para complicar a vida da macaca. E tem outro lado, uma vitória hoje da Ponte deixa ela numa situação, digamos, confortável com relação ao primeiro objetivo, que é de permanência, porque ela vai para 7 pontos. Mas para vencer vai ter que jogar muita bola. O ritmo da Ponte tá legal, acho que contra o Novo Horizontino um jogo diferente, mais de superação, e que veio a vitória. Contra o Santos, um bom primeiro tempo, um segundo não tão bom. Agora o Lupe tocou nesse assunto de cansaço e vai ser corriqueiro, né? Principalmente alguns jogadores da Ponte. O time da Ponte é um time envelhecido, é um time de veteranos. E nesse calor, mesmo o jogo à noite, essa pré-temporada curta, infelizmente vai ser uma rotina aí pro técnico Alberto Valentim, estas questões físicas. Mas acho que a Ponte tem que se impor dentro de casa, vencer um jogo complicado, mas um jogo que daria uma vitória, daria muita sustentação para essa campanha da Ponte de permanência. E parece que o Valentim encontrou uma formação, né, Fábio Scheib? Assim, na verdade, a Ponte é praticamente uma formação com 3 zagueiros. Cara, né? o sistema defensivo da Ponte é um barato, é um carrossel. Porque o Emerson recua, o Arthur vira zagueiro. Então, assim, muito louco, é um negócio legal de se ver. É difícil decifrar a Ponte. Até tenho curiosidade, Fábio, você que acompanhou de perto o Valentino Ituano, se ele chegava a fazer esses experimentos também aí no Galo de Itu. Sim, ele mexeu bastante aqui na equipe, acabou não dando resultado, mas não só por ele também, foi o ritmo da competição também, o Ituano acabou não se encontrando, mas eu acho que esse entrosamento da Ponte deve ser um pouco quebrado hoje justamente por isso, né? As mudanças, né? A parte física deve contar bastante, justamente porque são muitos jogos em pouco tempo de pré-temporada também, a Ponte deve ter mudanças, mas o que a gente viu da Ponte Preta, principalmente no primeiro tempo contra o Santos, é de animar, né? Se a Ponte Preta se entrosar, fazendo esse jogo que o Alberto Valentim quer, essa movimentação, que ele quer, esse mecanismo, também a Ponte Preta tem muito a crescer no campeonato, mas hoje eu acho que vai ser um pouco diferente pelas supostas e possíveis alterações na equipe. É isso. Então, hoje, bola rolando às 8 horas da noite, abertura da jornada hoje às 7h30. Em 7 em ponto. 7 em ponto. 7 em ponto.
7 em ponto. Hoje é 7 em ponto. 19 horas. Isso. E não se fala mais nisso. 6h59, 7 horas. A jornada se começa. Bom público, né? Acho que a tendência é de um público o horário é bom, né? O horário é bom, portuguesa deve comparecer. 10 da noite ponte também. tá indo embora do estádio ali. Calor. 8 horas eu acho que é o melhor horário, porque dá tempo do torcedor ir pra casa, tomar um banho, se alimentar, que é importante também, né? Se hidratar, principalmente, forte calor. A gente percebe o Fábio Scheibe com um ventilador e um ar-condicionado. Então, hoje é só o ar-condicionado. Arrumou, hein? Arrumou, que né? Isso, hein? Perfeito. E aí vai pro estádio, acaba o quê? Vai 10 para as 10? Pega o carro. E 10 horas ainda quem vai de transporte público ainda tem, né? 10 horas tem transporte público, né? Sim, às 7 horas da noite, então, iniciamos Ponte Preta e Portuguesa aqui na CBN. Voltamos amanhã com o CBN Esportes. Grande abraço a todos.